Meu nome é Rogéria Santos Melo, 46 anos, sem filho vivo, que é frase que carrego com aquela qualidade de peso que não diminui com o tempo, mas que você aprende a carregar de forma diferente. Viúva de Antônio faz 3 semanas e sentada no cartório numa cadeira de plástico, ouvindo o nome de bem sendo distribuído para cada pessoa da família Melo, com a precisão de homem que havia planejado cada linha daquele testamento. Cada linha menos uma. Sou viúva do Antônio Melo faz 21 dias, Antônio Francisco Melo, nome de homem de fazenda do interior do Ceará, que tinha aquela qualidade de nome que ficava na boca de forma completa, que ninguém chamava de Tony ou de Tonho, mas de Antônio inteiro, porque era de homem que o nome completo servia antes de apelido. 53 anos quando foi. Infarto de tipo que não avisou, que é o tipo que você descobre depois que já foi, quando o médico explica com aquela precisão técnica de quem está descrevendo o processo que não havia como prevenir, e que por isso a explicação chega com aquela crueldade específica de informação que não muda nada. 22 anos casados, dos quais 15 foram de uma forma e 7 foram de outra. Não elaboro, porque os 7 anos de outra forma são de quem viveu dentro deles, e porque elaborar seria de trair coisa que ficou entre dois e que um dos dois levou consigo. O que posso dizer é que quando o Antônio foi, eu chorei de uma forma que surpreendeu até a mim, não de forma simples de viúva que chora pelo marido, de forma complicada de mulher que chora por tudo que foi e por tudo que não foi, e pela impossibilidade de qualquer outra coisa agora que ele foi. E é de tipo de luto mais difícil, não de perda de coisa boa apenas, de perda de possibilidade. O filho que perdi se chamava Samuel, que é nome que não digo em voz alta com frequência, porque nome dito em voz alta torna presença, e presença de quem não está é de dor de tipo específico que eu escolho em que momento receber. Mas digo aqui porque é de contexto. Samuel veio ao mundo quando eu tinha 32 anos e o Antônio tinha 35. Depois de 5 anos de tentativa, que eu não vou descrever em detalhe, porque 5 anos de tentativa de filho é de processo que quem passou dentro sabe o peso e quem não passou não precisa que eu explique em palavra. Samuel ficou 6 dias. Nasceu de forma que prometia, de choro forte, de pulmão que o médico disse que estava bom, de peso que estava no que era de peso de término de gestação. E então foi de forma que não havia previsão, que é o que acontece às vezes com coisa que prometia, que a promessa não se cumpre de forma que você calculou e que o não cumprir chega de forma que não havia como preparar. 6 dias. O Antônio e eu ficamos com aquela coisa entre dois que perdem filho juntos, que é de peso que une e de peso que separa ao mesmo tempo, que é de tipo que casamento às vezes aguenta e às vezes não aguenta, e que o nosso aguentou de uma forma e virou outra coisa de outra forma. Os 7 anos de outra forma começaram depois de Samuel, que é de contexto que já disse o suficiente. O cartório era de tamanho médio em cidade de interior do Ceará, com aquela decoração de cartório de interior que era de mesa de madeira pesada e de diploma na parede, e de ar-condicionado que fazia barulho de tipo específico de ar-condicionado antigo que você ouvia mais do que sentia o efeito. A família Melo estava toda presente. Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história, que era de família que se reunia para inventário com aquela velocidade de família, que sabia que testamento tinha bens e que bens precisavam de presença para reivindicação. Os 3 irmãos do Antônio, Davi, Pedro e Marcos, com as respectivas esposas que eu conhecia de 22 anos de família, mas com quem nunca cheguei em proximidade que eu chamaria de afeto real. A irmã do Antônio, Conceição, que havia sido de presença distante durante o casamento e que estava presente no cartório com aquela urgência de quem havia calculado que a ausência não era de vantagem naquele momento. E eu,
Do lado de advogado que eu não havia contratado, que era o advogado da família Melo, que estava presente de costume de família, que usava advogado de família e que eu não havia questionado, porque estava em estado de 3 semanas de luto, que não deixava energia de sobra para questionar procedimento. O notário leu o testamento com aquela voz de notário, que era de leitura profissional de documento, sem inflexão de julgamento, sem pausa de drama, com aquela objetividade de quem cumpria a função antes de qualquer outra coisa. Davi Melo, a fazenda principal de 450 alqueires, com sede e benfeitorias, avaliada em valor que o notário mencionou com aquela objetividade que tornava número enorme em número de lista. Pedro Melo, o sítio do córrego do Angico com 70 alqueires e casa construída faz 2 anos, que era propriedade que eu havia visto uma vez e que era de tipo de sítio que ficava bem em fotografia antes de ficar bem em realidade. Marcos Melo, a casa da cidade, que era a casa boa da cidade, de 2 andares, no centro, com aquele valor de imóvel urbano de localização privilegiada. Conceição Melo, o apartamento em Fortaleza que o Antônio havia comprado como investimento 10 anos antes e que eu havia sabido que comprou por notícia de terceiro e não de conversa direta. E então chegou minha linha. Rogéria Santos Melo, esposa. A propriedade conhecida como Grotão do Serrote, 23 alqueires, localização remota, sem benfeitoria registrada, terra de uso desconhecido. O notário continuou lendo, mas eu havia parado de ouvir por 1 segundo, que foi de mais de 1 segundo por dentro, porque havia ouvido, e porque o que havia ouvido precisava de um momento antes de qualquer reação. O riso foi de Conceição primeiro, não de riso aberto, de riso contido, de riso que você faz com a boca fechada quando não quer que apareça, mas que aparece nos olhos e no canto da boca e nos ombros que levantam levemente antes de assentar. Davi havia olhado para o irmão Pedro com aquela comunicação de 2, que não precisavam de palavra para comunicar o que estavam comunicando. A esposa do Marcos havia olhado para o próprio Lap com aquela atenção de tela de celular que era de quem precisava de lugar para colocar o olhar antes de decidir para onde olhar. E a esposa do Davi havia dito, com a voz baixa, mas não suficientemente baixa, aquela voz de sussurro calculado de quem queria que chegasse sem parecer que queria que chegasse. O grotão. Deus me livre. Que era de 3 palavras que diziam tudo o que havia para dizer sobre o que a família Melo pensava do Grotão do Serrote. Fiquei sentada, com a postura que eu tinha entrado, costas retas, mãos no colo, expressão de quem estava recebendo informação antes de processar. Não chorei, não levantei, não disse nada. Que era de mulher que havia aprendido que reação imediata em situação de humilhação era de dar para quem humilhava o que eles esperavam que você desse, que era de colapso ou de confronto, e que os 2 eram de tipo que produzia satisfação em quem havia calculado a humilhação. Não dei satisfação. Peguei a cópia do documento que o notário entregou, coloquei na bolsa, levantei, disse boa tarde ao notário, saí. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem quando Samuel foi, nem nos 7 anos de outra forma com o Antônio, nem no cartório com riso contido de cunhada e olhar de comunicação de cunhado. Alguma coisa em mim sempre resistia a esse nome. Não de heroísmo que eu fosse anunciar, de constituição de mulher, que havia aprendido que vítima era estado que outros tentavam impor e que aceitar era diferente de receber. Recebi, mas não aceitei. Que era de distinção que eu havia aprendido ao longo de 46 anos de vida, que não havia sido de facilidade, mas que havia sido minha antes de qualquer outra coisa. O grotão era meu. 23 alqueires de terra seca e pedregosa que a família Melo havia rido de forma contida no cartório. Era de mim, e de mim era de suficiente para começar. Voltei da casa do cartório para a casa vazia.
que era a casa do Antônio, que era também minha de 22 anos de morar, mas que o testamento havia distribuído entre os outros Melo, de forma que eu havia notado na leitura que o advogado havia feito. A casa da cidade havia ido para o Marcos sem menção de que eu morava nela, sem prazo declarado, sem consideração de que mulher de 22 anos de casamento precisava de tempo antes de precisar de lugar. Que era de família, que havia calculado que Grotão era humilhação suficiente sem precisar adicionar despejo declarado, que a humilhação do testamento me empurraria para vender o Grotão por qualquer valor que oferecessem e que eu iria embora com o dinheiro pequeno sem fazer barulho. Esse era o cálculo deles. Entrei na casa, sentei na sala. O silêncio de casa sem pessoa era de tipo específico, não de casa que sempre foi de um só, mas de casa que foi de dois e que ficou de um, que é silêncio que tem presença de ausência antes de ser de vazio. O Antônio havia morrido nessa sala, no sofá que estava na mesma posição de quando ele caiu, que eu não havia movido, porque mover parecia de apagar, e apagar ainda não era de fazer. Fiquei sentada olhando o sofá por um tempo, depois levantei. Que era o que havia para fazer? A escrivaninha do Antônio ficava no cômodo que ele havia chamado de escritório, que era quarto que havia sido convertido de quarto de hóspede para quarto de trabalho, depois que os hóspedes pararam de aparecer, que era de época dos 7 anos de outra forma, em que visitante de fora era de raro antes de ser de ausente. Eu não havia entrado nesse cômodo desde que o Antônio foi. Não de decisão consciente de não entrar, de não ter chegado no momento de entrar ainda, que era de distinção, de não conseguir, de não querer, que eu havia aprendido a fazer em relação a espaços de pessoa que tinha ido. Entrei. A escrivaninha era de madeira maciça que o Antônio havia trazido da fazenda quando o pai morreu. Peça de família que ele havia dito que era de manter, porque era de onde vinha antes de ser de onde estava. Em cima da escrivaninha, pilha de papel que era de trabalho inacabado, contas, correspondência, um bloco de anotação com letra do Antônio que era de coisas a fazer, que agora eram de lista de coisa que não ia ser feita. Sentei na cadeira dele, que era de ato que fiz, sem calcular antes de fazer. De sentar em lugar de pessoa, que foi com aquela combinação de invasão de espaço e de buscar presença que você fazia quando estava em tipo específico de saudade. Abri as gavetas. Não de procura sistemática, de verificação de quem estava olhando o que havia de deixado antes de saber o que estava procurando. Na terceira gaveta, embaixo de pastas de documento que eram de anos de arquivo pessoal do Antônio, envelope, com meu nome na frente, na letra dele, Rogéria. Fiquei parada olhando o envelope por um momento que não soube medir. Depois abri. A carta era de uma página, escrita à mão na letra do Antônio, que eu conhecia de 22 anos de lista de compras e de bilhete deixado na geladeira e de cartão de aniversário. Letra de homem de fazenda, que havia aprendido com aquela pressão forte de caneta de quem segurava ferramenta de trabalho antes de segurar caneta de escrever. Rogéria. Se você está lendo isso, é porque aconteceu o que eu sabia que ia acontecer e que fui adiando porque adiar era mais fácil do que enfrentar. O testamento que meu irmão Davi me pressionou a fazer não é o testamento que eu queria fazer. Fiz de forma que me arrependo e que não tive coragem de desfazer enquanto estava aqui. Mas o Grotão é seu. Não foi erro do testamento. Foi de propósito. Não vende para ninguém. Não deixa os meus irmãos te convencer de que não vale. Vale. Vale de forma que eles não entendem, porque nunca quiseram entender. Eu entendi tarde e me arrependo de ter entendido tarde. Chama seu Joaquim Bi, do município de Várzea Comprida. Ele sabe o que fazer. Tem o contato dele no caderninho azul que está na gaveta debaixo desta escrivaninha. Eu errei em muita coisa com você, Rogéria. Errei de formas que sei que você sabe. Mas nisso não errei. Perdoa o que puder perdoar. Antônio li 2 vezes. A segunda leitura era de verificar que havia lido o que havia lido,
que era de coisa que precisava de segunda leitura antes de ser real de forma completa. Chama seu Joaquim B., do município de Várzea Comprida. Ele sabe o que fazer, que era de frase com peso que eu ainda não sabia o tamanho. Abri a gaveta de baixo, caderninho azul de espiral pequena, de tipo de caderno que homem de interior usava para contato de telefone e de fornecedor e de pessoa que precisava lembrar de onde estava antes de precisar. Folheei. J de Joaquim. Joaquim Bispo. Várzea Comprida. Telefone de casa e de celular. Com anotação embaixo do número, na letra do Antônio, geólogo, confia, geólogo. Fiquei com aquela palavra por um momento. Antônio havia deixado contato de geólogo com instrução de confiar, em carta escondida na gaveta de escrivaninha endereçada a mim, referindo-se ao grotão, terra que a família havia rido de forma contida no cartório, que o notário havia descrito como terra de uso desconhecido. Terra de uso desconhecido. Que era de formulação que eu havia ouvido e que havia passado de largo, enquanto os outros nomes de propriedade eram de uso declarado: fazenda, sítio, casa, apartamento. Uso desconhecido. Não era de terra que não servia. Era de terra cujo uso ninguém havia declarado ainda. Dormi com a carta no criado mudo. Não de sono de paz, de sono de exaustão de mulher que havia passado por cartório e por humilhação contida e por carta encontrada em gaveta, tudo no mesmo dia, e que o corpo havia chegado em limite antes da cabeça. Acordei antes do sol, com aquela qualidade de acorde de quando você dormiu com coisa grande na cabeça e que a cabeça não havia parado de processar enquanto você dormia, que você acordava com estado diferente de quando havia deitado, não de resolução completa, mas de organização, de parte, do que estava desorganizado. Fiz café. Com aquela atenção de manhã cedo de mulher que ainda estava em luto e que o ritual de café era de âncora antes de ser de cafeína, de coisa que você fazia de forma que era de antes e que por isso segurava um fio de continuidade quando o resto estava de mudança. Liguei para o número do caderninho. Era cedo, 5h40 da manhã. Toquei do mesmo jeito porque geólogo a quem Antônio havia dito para confiar era a pessoa que eu queria falar antes de fazer qualquer outra coisa. E madrugada era de estado em que eu estava e que de outro estado ia ser mais difícil ligar. Atendeu no quarto toque. Quem fala? Voz de homem de uns 60 anos, de interior, que havia acordado com o telefone sem a irritação de quem não esperava ser acordado, de quem acordava cedo por hábito e que telefone antes do sol não era de surpresa. Rogéria, mulher do Antônio Melo. Silêncio de um segundo. O Antônio foi, disse ele, foi faz 3 semanas. Sinto muito, disse. Com aquela brevidade de homem que dizia coisa verdadeira sem elaboração de coisa que não precisava de elaboração. Ele deixou carta dizendo que eu devia ligar para o senhor, disse, em relação ao grotão do serrote. Outro silêncio, de tipo diferente do primeiro, de homem que havia recebido informação que havia esperado e que estava chegando no momento em que havia chegado. Você foi ao grotão? Disse. Ainda não fui, disse. Vai antes de ligar de novo, disse. Eu preciso que você me diga o que vê quando chegar lá. Depois a gente conversa de forma que a conversa vale. Por que precisa que eu vá primeiro? Disse. Porque o Antônio disse que você precisava de ver para crer, disse, com aquela voz de homem que havia tido conversa com o Antônio que eu não havia ouvido, mas que havia ficado nele de forma que ele repetia como instrução. E porque o que eu vou te contar depois que você ver vai fazer mais sentido do que se eu contar antes. Desliguei. Fui ao grotão naquela tarde, sozinha, que era de forma que eu havia decidido antes de considerar a alternativa, que era de coisa que precisava ser vista de olho de quem era dona antes de ser vista de olho de qualquer outro. O grotão do Serrote ficava a 42 quilômetros da cidade pela estrada estadual, mais 18 quilômetros de estrada de terra, que ficava de bom no seco e de impraticável quando chovia. Era outubro, de seco no Ceará, que era de garantia de estrada de terra transitável.
Peguei o carro. A primeira visão do grotão era de entender por que havia riso contido no cartório. Terra de serras baixas de tipo que o sertão cearense tinha, com aquela vegetação de caatinga que outubro tornava ainda mais de osso, de árvore que havia soltado a folha para guardar água e que ficava de galho seco antes de ser de planta de verde de chuva. Pedregosa de forma que era visível de longe, afloramento de granito que aparecia em vários pontos do terreno, como se a rocha houvesse decidido mostrar o que estava embaixo antes que você cavasse para encontrar. E seca, com aquela qualidade de seco do sertão de outubro, que não era de recente, de acúmulo de tempo de sol, em terra, que guardava a pouca chuva de inverno na rocha antes de guardá-la no solo. Mas, que era a palavra que chegou antes de eu terminar de ver. A estrutura que estava no centro do terreno, casa de taipa que havia sido construída em época que eu não sabia calcular, mas que era de antes de mim de forma certa, que era de aparência de décadas antes de ser de anos, estava de pé. Não de inteiro, mas de pé de forma que estrutura de construção que resistia ao tempo resistia, com paredes que eram de espessura de mão de quem sabia construir para durar, com o que restava do telhado de palha que havia cedido em parte, mas que o que restava mostrava que havia sido de construção cuidadosa, e do lado da estrutura um angico, árvore de cerrado e caatinga que era de reconhecer pelo tronco, de espinho e de casca que era de identificação antes de folha ou de flor. Angico de porte que era de décadas de crescimento, e ao pé do angico, pedra de granito maior que as outras, posicionada de forma que não era de casualidade, de forma que você colocava pedra quando queria marcar algo. Fui até a pedra. Agachei. Embaixo da pedra, umidade. Solo que estava úmido de forma que solo de outubro de sertão cearense não estava a menos que houvesse razão específica para estar. Coloquei a mão na terra, fria e úmida com aquela qualidade de solo que tinha água próxima, não de superfície, de profundidade que a terra guardava antes de revelar. Olhei para o angico. Angico que crescia onde crescia, por razão que angico tinha, que era de raiz que encontrava água antes de encontrar outra coisa. Fiquei agachada por um momento, com a mão na terra úmida embaixo do angico, ao lado da pedra de granito marcada. Então entendi o que o Antônio havia entendido tarde. Voltei para o carro. Liguei para o seu Joaquim B. Fui ao grotão, disse quando ele atendeu. O que você viu? Disse. Estrutura de taipa de pé, afloramento de granito em vários pontos, angico grande ao lado de pedra marcada, solo úmido embaixo da pedra. Silêncio do outro lado. Depois, com aquela voz de homem que havia ouvido o que precisava ouvir. Você vai me deixar ir ao grotão? Quando o senhor pode vir? Disse. Sábado, disse. Sábado está bom, disse. Uma última coisa, disse ele. Antes do sábado, os irmãos do Antônio vão te pressionar para vender, vão oferecer valor pequeno, não vende. O Antônio disse a mesma coisa na carta, disse. O Antônio foi homem que entendeu tarde e que, quando entendeu, fez o que podia fazer, disse seu Joaquim B. Você vai entender mais cedo, não vende. Desliguei. Olhei o grotão pela janela do carro, a caatinga seca de outubro, o granito que aflorava, o angico ao lado da pedra marcada e a terra úmida que a mão havia encontrado, que era de tipo de terra que a família Melo havia rido de forma contida no cartório, que era de tipo de terra que geólogo de município de Várzea Comprida havia dito que visitaria no sábado com voz de homem que sabia o que estava indo ver. Era minha. 23 alqueires de terra seca e pedregosa e úmida embaixo, onde precisava ser úmida. Era minha, e eu não ia vender. A pressão da família Melo começou na quinta-feira, 2 dias antes do sábado de seu Joaquim B., que era de timing que eu não havia anunciado, mas que a família havia calculado que eu estava em estado de fragilidade de luto recente e que fragilidade era de janela de oportunidade antes de ser de consideração. Davi foi o primeiro.
Apareceu na casa sem avisar, com aquela naturalidade de cunhado que havia tratado a casa do irmão como espaço de acesso livre por 22 anos e que não havia recalibrado o acesso depois que o irmão foi. Rogéria, disse quando abri a porta, com aquela voz de quem havia preparado tom antes de preparar argumento, tom de condescendência gentil, que era de homem que havia calculado que mulher em luto era de mais fácil convencer com gentileza do que com pressão direta. Davi, disse, não de convite de entrar, de reconhecimento de presença. Ele entrou do mesmo jeito. Sentou na sala com aquela desenvoltura de quem não havia esperado ser convidado, porque não havia chegado em estado que aguardava convite. Vim falar sobre o grotão, disse. Imagino que sim, disse. Ficou com aquilo por um segundo. Não havia esperado que eu fosse de antecipar o assunto. Tenho comprador interessado, disse. Valor razoável para terra daquele tipo. Que tipo? Disse. Terra de caatinga seca sem uso declarado, disse. Com aquela precisão de homem que havia usado a mesma linguagem do testamento de forma calculada, que era de repetir a designação de menor valor antes que eu pudesse construir outra. Não vendo, disse. Silêncio de um segundo. Rogéria, você precisa ser prática, disse, com aquela mudança de tom de homem que havia tentado a via de gentileza e que estava mudando de registro. Você vai morar aqui quanto tempo mais? Essa casa vai para o inventário. Esta casa era do Antônio e está no inventário, disse. Estou aqui de fato enquanto o inventário não resolve. O grotão é meu de papel por testamento declarado. São coisas diferentes. Ficou olhando para mim com aquela expressão de homem que havia recebido resposta mais estruturada do que havia calculado que receberia de mulher em estado de luto de 3 semanas. Você conversou com o advogado? Disse. Conversei com os documentos que são de meu acesso como parte do testamento, disse, que era de resposta que não confirmava nem negava advogado, que era de deliberação de mulher que havia aprendido que informação sobre o que você sabia era de dar só quando era de vantagem dar. Foi embora com aquela expressão de homem que havia ido vender e que não havia vendido e que precisava recalibrar estratégia antes da próxima tentativa. Pedro veio na sexta. Com abordagem diferente de Davi, mais direta, menos de gentileza calculada, mais de homem que havia ouvido que a abordagem de Davi não havia funcionado e que havia decidido que direto era de mais eficiência. O grotão não vale o que você está imaginando que vale, disse, sem sentar na porta, com aquela postura de quem não planejava ficar tempo suficiente para sentar. Quanto você acha que estou imaginando que vale? Disse. Ficou com aquilo. Qualquer coisa acima do que eu vou te oferecer, disse, com aquela honestidade de homem que havia dispensado a camada de gentileza e que estava de oferta direta. Qual é a oferta? Disse. Disse um número, que era de número pequeno de forma que eu havia calculado que seria, que era de valor de terra que você comprava para especulação de longo prazo, não de valor de terra que você comprava porque sabia o que estava comprando. Não aceito, disse. Por quê? Disse, com aquela sinceridade de surpresa de homem, que havia calculado que o número seria de aceite. Porque não vendo? Disse. Por enquanto. Por enquanto é de esperar o quê? Disse. Por enquanto é de não vender agora, disse, com aquela circularidade que era de deliberada, de mulher que não queria dar informação de prazo antes de ter informação de valor. Ele foi com expressão de frustração que era mais honesta do que a expressão de Davi havia sido, que era de irmão que havia tentado de forma direta e que havia recebido não direto de volta. Sábado de manhã cedo, seu Joaquim B. chegou, de caminhonete velha de trabalho, com aquele aspecto de veículo que era de campo antes de ser de conforto, com os lados sujos de estrada de barro de outros lugares antes deste. Homem de 60 e poucos anos, de chapéu de couro, de bota de borracha, de mochila nas costas que era de equipamento de trabalho de campo, com aquela aparência de profissional que havia passado mais tempo em campo do que em escritório.
pele de sol de anos de trabalho externo, mãos de quem usava ferramenta de campo. Me olhou quando desci da minha caminhonete ao lado da dele no grotão. Você parece com o que o Antônio descreveu, disse. Como ele me descreveu, disse. De mulher que não se dobrava fácil, disse, com aquela voz de homem que estava repetindo a avaliação de terceiro que havia guardado. Ele disse isso como elogio. Fiquei com aquilo. O senhor conhecia o Antônio faz quanto tempo? Disse. 15 anos, disse. Desde que ele me contratou pela primeira vez para fazer estudo de solo aqui. 15 anos, que era de tempo que incluía os 7 anos de outra forma. Ele nunca me contou, disse. Ele não queria que você soubesse antes de saber o suficiente, disse seu Joaquim, com aquela voz de homem que havia guardado o segredo de outro por tempo longo e que estava de momento de abrir. Era um estudo preliminar primeiro, depois foi ficando mais sério. Mais sério como, disse. Mais sério de forma que vou te mostrar, em vez de contar, disse, que era de instrução que ele deixou. Passou a manhã no grotão com o equipamento que havia tirado da mochila. Não de equipamento de laboratório elaborado, de ferramentas de campo de geólogo, que eram de martelete e de amostrador de solo e de aparelho de medição, que eu não sabia o nome, mas que ele usava com aquela competência de quem usava de tantas vezes que o gesto era antes do pensamento. Eu fui atrás, não de assistente, de dona de terra que queria entender o que o geólogo que o marido havia contratado estava fazendo na terra dela. Ele foi ao Angico primeiro, olhou a pedra marcada. Ele marcou esse ponto, disse, com aquela confirmação de quem estava verificando que o que esperava encontrar estava onde esperava. O Antônio marcou? Disse. Depois do segundo estudo, disse. Disse que queria saber onde estava quando voltasse. Ele voltou depois de marcar, disse. Não que eu saiba, disse, mas planejava. Tirou o amostrador de solo, ferramenta de tubo de metal que você espetava na terra com força de percussão e que recolhia a coluna de solo para análise. Espetou ao lado da pedra, recolheu a amostra, olhou com atenção de quem sabia o que estava olhando antes de eu saber o que estava olhando. Úmido, disse, que era de confirmação do que minha mão havia encontrado no primeiro dia. Sim, disse, mais do que deveria estar em outubro de sertão cearense sem chuva, faz 2 meses, disse, com aquela precisão de profissional que comparava o que via com o que esperaria ver. Que é de por que esse ponto foi marcado. Por que a umidade? Disse. Por causa disso, disse. Caminhou 10 metros do Angico em direção ao afloramento de granito maior. Aquela pedra de tipo de rocha que eu havia notado de cor diferente das outras quando havia chegado. Se agachou. Com um martelo pequeno, bateu na superfície de rocha com aquele gesto de geólogo que ouvia a pedra antes de analisá-la. O som era diferente. De tipo de som que você não sabia descrever se não havia ouvido antes, mas que quando ouvia, reconhecia como de diferente. De oco antes de ser de sólido. Você ouviu? Disse ele para mim. Ouvi diferente, disse. Fratura, disse. Granito fraturado que tem água dentro antes de ter ar. Bateu mais uma vez para confirmar. Sistema de fratura de aquífero que está alimentando esse solo de água de profundidade. Me olhou. Não é de poço que você escava. É de aquífero de rocha fraturada que você perfura. Fiquei olhando a pedra. Água, disse, que era de palavra que no sertão cearense tinha peso antes de ter som. Água, confirmou ele, e não pouca. Passamos o resto da manhã percorrendo o terreno com ele me ensinando de ver o que estava vendo. O afloramento de granito que a família havia rido como de impedimento de plantio era de sistema de fratura de aquífero, que era de linguagem técnica que ele foi traduzindo à medida que eu pedia a tradução, que era de rede de fissura em rocha que guardava água antes de ser de obstáculo. O sertão cearense tem aquífero de rocha fraturada em vários pontos, disse enquanto andávamos. A maioria das pessoas enxerga pedra e vê impedimento. Geólogo vê pedra e pergunta o que está dentro. O Antônio foi de perguntar o que estava dentro, disse.
O Antônio foi de dono de terra que tinha Grotão como propriedade que os irmãos não queriam porque não entendiam e que pagou estudo para entender antes de decidir o que era, disse. Demorou 15 anos para entender completamente, mas quando entendeu, protegeu de forma que podia proteger. O testamento, disse. O testamento, confirmou. Colocou no seu nome porque era de garantia que os irmãos não iam ter acesso direto enquanto você estivesse viva e no direito. Fiquei com aquilo. O Antônio havia usado o testamento, que a família havia calculado como humilhação, como proteção. Havia dado a mim o bem que parecia de menor valor, exatamente porque era de maior valor que ninguém mais havia entendido. Quanto vale um aquífero de rocha fraturada no sertão cearense? Disse. Seu Joaquim B. ficou parado por um momento com aquela expressão de homem que estava chegando em número que era de calibrar antes de dizer. Depende do volume e da vazão que o estudo completo vai mostrar, disse. Mas, por referência, empresa de captação de água que fez estudo em propriedade com sistema similar a uns 60 quilômetros daqui, pagou por licença de exploração, valor que era de 40 vezes o valor de mercado da terra como terra seca. 40 vezes. O número que Pedro havia oferecido multiplicado por 40. O estudo completo ainda não foi feito, disse. O que fiz nos últimos 15 anos com o Antônio foi de preliminar que confirmava a existência do sistema, disse. Estudo completo de volume e vazão é de processo de meses, com equipamento específico. Me olhou. Mas o que eu vi hoje confirma o que os preliminares mostravam. O sistema está ativo e está maior do que os estudos de 15 anos atrás indicavam. Maior, disse. Maior, confirmou. Sentamos na sombra do angico de tarde, com água que eu havia trazido, que era de ironia que eu havia notado enquanto abria a garrafa, de beber água sentada em cima de aquífero. Por que o Antônio não foi para frente com isso em vida? Disse. Seu Joaquim ficou com a pergunta por um momento, porque tinha medo dos irmãos, disse. Com aquela honestidade de homem velho que havia chegado em ponto de vida em que honestidade era de mais eficiência do que diplomacia. A fazenda principal era de Davi, na prática faz décadas. O pai havia dado de gestão antes de morrer. O Antônio era de irmão mais novo que havia saído da fazenda cedo e que vivia em cidade. Os irmãos nunca levaram ele a sério como fazendeiro. Então ele descobriu o valor que os irmãos não viram e ficou com medo de agir, disse. Ficou com medo de que se agisse os irmãos encontrassem forma de tomar, disse. Que era medo fundado. Eu vi como Davi opera e é de homem que encontra forma quando tem motivo. Então ficou com o segredo por 15 anos, disse. E no fim, fez o que podia fazer, disse. Que era de colocar no testamento de forma que parecia de menor valor e que os irmãos rissem em vez de contestar. Fiquei olhando o angico. O Antônio havia ficado com segredo por 15 anos. Havia errado em muita coisa, como havia dito na carta, como eu sabia de dentro dos 7 anos de outra forma. Mas nisso não havia errado. O que eu faço agora? Disse. Você tem 3 caminhos, disse seu Joaquim. 1. Vende a terra como terra seca para irmão ou para estranho e recebe valor pequeno e segue vida sem saber o que vendeu. Esse eu já descartei, disse. 2. Você faz o estudo completo com a empresa especializada e confirma o volume do aquífero e licencia a exploração para a empresa de captação de água, que é de processo de 1 a 2 anos, e que ao final você tem renda de licença sem sair da terra. E o terceiro, disse. O terceiro você explora por conta, que é de custo de perfuração e de estrutura que é de mais alto antes de ser de mais retorno. Me olhou. Qual você considera? O segundo, disse, sem hesitar. Mas quero entender o processo completo antes de assinar qualquer coisa com qualquer empresa. Seu Joaquim B. me olhou com aquela expressão de homem que havia chegado em conclusão sobre o que estava vendo. O Antônio estava certo sobre você, disse. O que ele disse exatamente? Disse. Disse que quando você soubesse ia fazer de forma certa,
disse. Que era de mulher que não se apressava em coisa que merecia não ser apressada. Levantei. Olhei o grotão ao redor, a caatinga seca, o granito que aflorava, o angico ao pé do aquífero. Segunda-feira a gente conversa sobre empresas de estudo, disse. Segunda-feira, confirmou ele. A segunda-feira trouxe Marcos, que era de sequência que eu havia calculado, que Davi havia tentado na quinta, Pedro na sexta, e que faltava Marcos e Conceição, que eram de estratégia de família, que usava cada membro com abordagem diferente antes de usar todos juntos. Marcos era o diferente dos irmãos, não de caráter melhor, de método diferente, onde Davi era de gentileza calculada e Pedro era de direteza, Marcos era de raciocínio, de homem que havia sido de profissional de negócio antes de ser de fazendeiro, que pensava em termos de custo e de benefício antes de pensar em termos de família ou de afeto. Rogéria disse quando abri a porta. Posso entrar? Que era de pergunta que Davi não havia feito. Que era de estratégia, de entrar pedindo permissão de entrar, que era de detalhe, de abordagem de homem que havia estudado como entrar antes de entrar. Pode, disse. Sentou. Você conversou com alguém sobre o grotão? Disse. Direto, sem construção de conversa antes do assunto. Com quem eu conversaria? Disse. Que era de resposta que não confirmava nem negava. Com geólogo, por exemplo, disse. Fiquei com aquilo por um segundo. Alguém havia visto seu Joaquim B no sábado, ou havia visto a caminhonete dele na estrada do grotão, que era de interior, que em interior a movimentação de veículo desconhecido em terra de pessoa conhecida chegava em ouvido de vizinho antes de chegar em ouvido de dono. Por que pergunta? Disse. Porque se você conversou com um geólogo, disse Marcos, provavelmente ouviu coisa sobre aquífero. Fiquei em silêncio, esperando. De mulher que havia aprendido que silêncio em negociação era de ferramenta antes de ser de desconforto, que quem falava primeiro naquele tipo de pausa era quem havia revelado mais do que queria revelar. Marcos falou. A gente sabe do aquífero, Rogéria. Fiquei com aquilo, processando. Havia dois tipos de saber que havia possibilidade de aquífero e de saber o tamanho do que estava lá. O primeiro era de informação que qualquer pessoa de interior experiente podia ter chegado por observação de solo e de vegetação. O segundo era de estudo técnico. Desde quando vocês sabem? Disse. Desde que o Antônio pagou o primeiro estudo, disse Marcos, com aquela honestidade estratégica de homem que calculava que confissão parcial criava confiança antes de criar desconfiança. O Davi soube do geólogo quando o Antônio pagou a primeira conta. As finanças do Antônio passavam pelo escritório do pai, enquanto o pai estava vivo e o Davi tinha acesso. Então vocês sabiam do grotão e deixaram o Antônio colocar no testamento para mim, disse. Calculamos que você venderia, disse Marcos, com aquela voz de homem que estava colocando cartas na mesa de forma controlada. Que você ia receber a oferta de Davi ou de Pedro e ia aceitar porque era de mulher em luto sem outra renda e porque o grotão parecia de problema antes de ser de oportunidade. Calcularam errado, disse. Calculamos errado, confirmou, com aquela facilidade de admissão de homem que havia passado para o próximo passo antes de terminar o anterior. Por isso estou aqui com proposta diferente das que você já recebeu. Que proposta? Parceria. Disse. Você tem a terra. Nós temos capital de investimento. O estudo completo custa dinheiro que você não tem. A perfuração custa mais dinheiro que você não tem. O processo de licenciamento custa tempo e recurso que é de mais fácil com capital por trás. Era de proposta mais elaborada do que as anteriores e por isso de mais perigosa. Em que termos? Disse. 70% para a família Melo. 30 para você, disse, por participação na exploração do aquífero depois de todos os custos cobertos. Fiquei olhando para ele. A terra é de 100% minha, disse, e você está oferecendo 30% de participação na exploração depois de cobrir custos que você ia controlar. Os custos são reais. Os custos são reais e eu entendo isso, disse.
O que não entendo é porque a dona da terra, que é o bem sem o qual não há aquífero para explorar, ficaria com 30% de participação depois de custo. Ficou quieto por um segundo de homem que havia recebido avaliação que não havia esperado. Qual você considera justo? Disse. Não estou negociando hoje, disse. Com aquela firmeza de mulher que havia aprendido com seu Joaquim, que negociação apressada era de quem estava em posição fraca. Estou ouvindo o que você tem a dizer, mas não assino nada sem ter feito o estudo completo por conta, sem advogado de minha escolha e sem entender o mercado de licenciamento de aquífero antes de sentar para conversa de número. Marcos me olhou por um momento, com aquela expressão de homem de negócio que havia chegado em avaliação de interlocutor. Você tem assessoria, disse, que era de afirmação, não de pergunta. Tenho o que preciso ter, disse. Foi embora. Diferente de Davi, que havia ido com frustração. Diferente de Pedro, que havia ido com irritação. Marcos foi com aquela expressão de homem que havia atualizado a avaliação de situação e que ia recalcular antes de próxima abordagem, que era de sinal de que era de mais cuidado antes de ser de alívio. Liguei para o seu Joaquim B. depois que Marcos foi. A família sabe do aquífero desde o começo, disse. Silêncio de um segundo. O Antônio me disse que Davi havia descoberto o primeiro estudo, disse. Foi de razão que ele parou os estudos por alguns anos e só retomou quando eu usei a empresa de outro estado com conta em nome diferente. Conta em nome diferente? Disse. É em nome de empresa fictícia que registrei para esse fim, disse seu Joaquim, com aquela voz de homem que havia feito coisa que era de juridicamente cinza, mas que havia feito por razão que ele havia calculado que justificava. O Antônio pediu. Eu concordei, porque o que estava protegendo era de valor que justificava o cuidado. Então, os estudos dos últimos 10 anos não apareciam em nome do Antônio. Não apareciam. E a família pensa que o estudo preliminar de 15 anos atrás é tudo que existe. Pensa, disse, enquanto temos 10 anos de estudo que confirmam um sistema muito maior do que o preliminar mostrava. Exatamente isso, disse. Fiquei com aquilo. O Antônio havia jogado com cuidado, havia parado os estudos visíveis, havia continuado de forma que não era visível. Havia colocado o resultado em testamento que parecia de menor valor e havia deixado carta para mim com instrução de procurar o geólogo. Seu Joaquim, disse, o senhor pode me recomendar empresa de estudo completo que não tenha relação com ninguém da família Melo? Tenho empresa em Sobral com quem trabalhei anos sem cruzar caminho com nenhum Melo, disse. Posso fazer a introdução. Faz a introdução, disse, mas quero entender o contrato antes de assinar qualquer coisa. Você quer advogado antes? Disse. Quero advogado antes, disse. O advogado que encontrei não era de advogado de família Melo. Era de advogada. Mulher de uns 40 anos, com especialização em direito de recursos naturais, que o seu Joaquim havia indicado com aquela precisão de homem que havia trabalhado suficiente tempo em terra de sertão cearense para saber quem sabia de aquífero e de licenciamento. Se chamava doutora Fátima, de Juazeiro do Norte, que era de distância suficiente de Cidade do Antônio para que não houvesse cruzamento de rede com família Melo. Conversamos por telefone primeiro. O seu Joaquim me resumiu a situação, disse ela. Antes de você me contratar, preciso que você entenda o que é o processo. Entendo, disse. Aquífero em propriedade privada no Ceará é de recurso público por legislação federal, disse. Com aquela clareza de profissional que explicava coisa complexa, de forma que quem não era de área conseguia entender. Você não é dona da água. É dona da terra onde a água está. A diferença é de regime de licenciamento que você solicita ao órgão competente e que te dá direito de uso e de exploração mediante condições. O que isso significa em termos práticos? Disse. Significa que ninguém pode explorar aquele aquífero sem licença do governo,
disse. Nem você, nem família Melo, nem empresa. Quem tem a licença tem o direito de uso. E quem tem a terra tem vantagem de solicitação, porque é de onde a perfuração vai acontecer. A família pode solicitar licença sem minha autorização? Disse. Não podem perfurar sem sua autorização porque a terra é sua. Disse. Mas podem entrar com pedido de licença em paralelo se encontrarem outra forma de acesso ao sistema. O que é de possibilidade técnica se o aquífero se estende além dos limites da sua propriedade. Então a pressa é de fechar antes que eles encontrem outra entrada, disse. A pressa é de documentar o que está na sua terra e de protocolar pedido de licença antes de qualquer competidor, disse a doutora Fátima, que é de corrida de papel antes de ser de corrida de perfuração. Quanto tempo para protocolar pedido de licença depois do estudo completo, disse. Com documentação completa e sem contestação, 90 dias, disse. Com contestação, pode dobrar. Vai ter contestação da família Melo? Disse. Com certeza, disse. Por isso, o processo de seu lado precisa estar impecável antes de ser público. Contratei a doutora Fátima na semana seguinte, com o que havia de reserva, que era de reserva pequena de mulher de 22 anos de casamento que havia guardado por conta própria, porque guardar por conta própria era de hábito que eu havia desenvolvido nos 7 anos de outra forma. A empresa de estudo de Sobral veio ao Grotão em novembro. 3 técnicos com equipamento que era de tipo diferente do equipamento de seu Joaquim Bi, não de ferramenta de campo só, de aparelho de imageamento sísmico que mapeava o que estava embaixo da superfície antes de perfurar. Passei os 2 dias de estudo de campo no Grotão, não de supervisão, de presença de dona que queria ver antes de receber relatório. O técnico principal se chamava Rafael, homem de 30 e poucos anos, com aquela competência de profissional que havia feito aquele tipo de trabalho em muitos lugares e que olhava para a terra com o olho que via o que estava embaixo antes de ver o que estava em cima. O sistema de fratura aqui é de extensão que vai além do que o estudo preliminar indicava, disse no fim do primeiro dia, com aquela objetividade de profissional que dava informação sem fazer drama da informação. Maior como, disse. O mapeamento de hoje sugere que o sistema se estende por pelo menos 18 dos 23 alqueires da propriedade, disse, com 2 pontos de maior concentração, um perto do Angico que você mostrou e um segundo ponto no lado nordeste que não foi identificado nos estudos anteriores. 2 pontos de maior concentração, disse. 2, confirmou. O segundo é de acesso mais raso, que é de mais fácil perfuração e de mais baixo custo de extração. Acesso mais raso que o primeiro, disse. Substancialmente, disse. Fiquei olhando o lado nordeste do terreno que eu ainda não havia percorrido com atenção, porque o Angico havia sido de foco natural desde o primeiro dia. O Antônio havia marcado o Angico com a pedra de granito, mas havia segundo ponto, que os estudos de 10 anos com seu Joaquim não haviam identificado, que era de coisa que chegava com aquela qualidade de informação, que mudava o tamanho do que você estava lidando, de forma que o tamanho maior era de mais peso, mas de mais possibilidade antes de ser de mais peso. O relatório completo chegou em dezembro. Volume de água estimado, vazão por ponto de perfuração, qualidade de água, que era de qualidade de potável sem tratamento elaborado, que era de informação que o relatório descrevia como de alta relevância em contexto de escassez regional. A doutora Fátima ligou no dia que o relatório chegou. Você leu? Disse. Li o que consegui entender, disse. Preciso de tradução da parte técnica. A tradução prática é essa, disse. O aquífero da sua propriedade tem capacidade de abastecer cidade de 20 mil habitantes por 40 anos nos volumes estimados pelo estudo. Uma pausa de profissional que estava deixando o número assentar antes de continuar. Empresa de saneamento da região está em processo de licitar nova fonte de abastecimento. O edital fecha em março,
Em março, disse, você precisa de pedido de licença protocolado antes do edital fechar, para poder participar como proponente com recurso próprio, disse. Ou precisa fechar acordo com a empresa antes do edital que te represente na licitação. Qual é de mais vantagem para mim? Disse. Participar diretamente é de mais controle, mas de mais risco e de mais recurso que você pode não ter em tempo, disse a doutora Fátima. Fechar com a empresa especializada antes do edital é de menos controle, mas de menos risco e de entrada mais rápida, com a diferença de que o acordo tem que ser nos seus termos, não nos deles. Nos meus termos como? Disse. Terra é sua. Licença é solicitada em seu nome com representação da empresa. Participação na receita de exploração é de mínimo 60% para você, disse. Com cláusula de recompra da participação deles se você juntar capital em prazo de 10 anos. 60%, disse. Isso ou você não assina, disse ela, com aquela firmeza de advogada que havia chegado em número que era de base antes de ser de negociação. E a família Melo? A família Melo não tem terra no grotão, disse. Não tem como participar sem que você deixe participar. Fiquei com aquilo. Os irmãos do Antônio, que haviam rido de forma contida no cartório, não tinham como participar do que estava embaixo do grotão sem minha autorização. Que era de ironia, de tipo que a vida às vezes produzia. Que o desprezo que eles haviam usado como ferramenta havia sido de proteção antes de ser de humilhação. Doutora Fátima, disse, pode começar o processo de protocolo de licença? Posso começar amanhã, disse. Começa amanhã, disse. Janeiro chegou com o processo de licença protocolado. A Doquatra. Fátima havia cumprido o que havia dito. Protocolo realizado antes do fim de dezembro, documentação completa, número de processo registrado no órgão competente com aquela seriedade de mulher que entendia que prazo era de cumprir antes de ser de objetivo. Havia também escolhido empresa, não de escolha apressada, de processo que a doutora Fátima havia conduzido com aquela metodologia de profissional que sabia que primeiro acordo era de estrutura de tudo que vinha depois, e que estrutura de tudo que vinha depois merecia o tempo que merecia. 3 empresas de saneamento e de exploração de recurso hídrico haviam sido contatadas. 2 haviam mandado proposta. A terceira havia mandado representante antes de mandar proposta, que era de tipo de empresa que avaliava antes de propor, que era sinal de que havia interesse sério antes de ser de sinal de urgência. A proposta final foi de 65% para mim, 35% para a empresa, com cláusula de recompra que a doutora Fátima havia negociado em 6 anos, em vez de 10, com valor de recompra estabelecido em contrato antes de ser deixado para avaliação futura. Você conseguiu mais do que o mínimo que estabeleci, disse para a doutora Fátima quando o contrato foi fechado. Eles precisam da sua terra mais do que você precisa do dinheiro deles agora, disse ela, com aquela precisão de negociadora que havia entendido o ponto de pressão antes de sentar para a conversa. Quem precisa mais, cede mais. Quando começa o retorno? Disse. A perfuração vai começar em fevereiro, se o protocolo de licença avançar no prazo estimado, disse. Primeiro retorno de receita de exploração, depois de confirmação de vazão, que o contrato estabelece como 90 dias após início de operação. 90 dias após o início de operação, disse. Com antecipação parcial que eu negociei como pagamento pela exclusividade de licença que você está dando a eles, disse, que entra em março independente da operação. Antecipação parcial em março, que era de 4 meses a contar de quando estávamos, que era de prazo que eu precisava cruzar antes de cruzar. A família Melo soube em janeiro. Não de forma que eu havia anunciado, de forma que processo de licença pública no órgão competente era de informação que qualquer advogado que consultasse o sistema de registro encontrava. E Davi tinha advogado que consultava registro. O telefonema veio numa terça de manhã. Não de Davi através de advogado, que era de método de homem que havia calculado que ligação direta
era de revelar mais emoção do que era de vantagem revelar. Minha cliente está sendo consultada sobre processo de licença de exploração de recurso hídrico em propriedade conhecida como Grotão do Serrote, disse a voz do advogado de Davi com aquela voz de advogado que era de linguagem de distância antes de ser de linguagem de acusação. Informação está de domínio público no sistema de registro, disse. O que seu cliente quer saber? Meu cliente quer saber se você tem interesse em conversar sobre participação da família Melo no processo de exploração. O interesse do seu cliente não foi de participação quando o processo estava em início, disse. O interesse foi de compra de terra por valor pequeno. As circunstâncias mudaram, disse o advogado. As circunstâncias não mudaram, disse. O que mudou foi o conhecimento do seu cliente sobre o que as circunstâncias eram desde o começo. Silêncio de advogado que havia recebido resposta precisa antes de ter terminado de construir argumento. Há alguma forma de conversa que sua cliente estaria aberta a ter? Disse. Não no momento, disse. Se houver forma de conversa relevante no futuro, minha advogada vai entrar em contato. Desliguei. Conceição veio pessoalmente. Que era de tipo de abordagem diferente das que a família havia tentado até então, não de irmão, de irmã, com aquela qualidade de visita de mulher que havia calculado que a abordagem de mulher para mulher era de canal diferente. Abri a porta. Ela estava com aquela expressão de mulher que havia ensaiado o que ia dizer antes de vir e que estava verificando internamente se a ordem de argumento estava correta. Posso entrar? Disse. Pode, disse. Sentou. Ficou em silêncio por um segundo, que era de organização antes de fala. O Antônio errou com você, disse por fim, com aquela voz de mulher que havia chegado em declaração que era de admissão de coisa que a família não havia admitido em nenhuma das conversas anteriores. Fiquei com aquilo. Você está dizendo isso como abertura de negociação ou como coisa que acredita? Disse. Ficou com a pergunta. Como as duas coisas? Disse. Com aquela honestidade que surpreendeu, de mulher que havia chegado em honestidade antes de chegar em estratégia, que era de sinal de pessoa diferente das que havia conversado antes. Fala, disse. O Antônio era irmão de quem eu não soube cuidar, de forma que deveria ter cuidado, disse. Os 7 anos que vocês passaram em outra forma, eu sabia parte do que estava acontecendo e fiquei quieta porque era de família e porque ficar quieta era mais fácil do que enfrentar. Fiquei em silêncio ouvindo. E o testamento foi de pressão que nós exercemos sobre ele, disse Conceição. O Davi soube do aquífero desde o primeiro estudo e convenceu o Antônio de que ele era obrigação da família Melo e que você não tinha direito sobre recurso que havia sido descoberto na terra da família. A terra do Grotão era do Antônio por herança paterna, disse. Era, disse ela. Mas o Davi convenceu o Antônio de que era de toda a família por direito moral e que colocar no seu nome era de trair a família. Então o Antônio cedeu à pressão do Davi sobre a maioria dos bens e manteve o Grotão para mim de forma que parecesse de menor valor, disse. Parece que sim, disse Conceição. Eu não sabia da carta, soube do aquífero que o Davi conhecia, mas não sabia que o Antônio havia feito o que fez de forma calculada. Ficamos em silêncio. Por que você está me contando isso? Disse. Porque o que o Davi está planejando fazer é de tipo de coisa que eu não consigo ficar quieta de novo, disse, com aquela voz de mulher que havia chegado em limite. O que ele está planejando? Contestação do testamento por incapacidade mental do Antônio no momento da assinatura, disse. Vai alegar que o Antônio estava em estado de saúde que comprometia a capacidade de decisão. Fiquei olhando para ela. O Antônio assinatura o testamento 6 meses antes de morrer em estado de saúde, que não foi de comprometimento declarado por médico nenhum, disse. Eu sei, disse ela.
Por isso ele está tentando construir laudo retroativo de médico que tratou o Antônio por condição que não era de comprometimento, mas que pode ser de apresentação de outra forma, por especialista disposto a apresentar de outra forma. Laudo retroativo, de médico disposto, que era de método de família com dinheiro, e com advogado, e com tempo antes de ser de justiça. Quando ele pretende entrar com a contestação, disse. Antes do processo de licença avançar para a próxima fase, disse Conceição. O advogado dele disse que contestação de testamento congela qualquer processo de inventário, incluindo posse declarada de bem. O que pode congelar o processo de licença, disse. O que pode dar tempo para a empresa que ele contratou separadamente para licitar no mesmo processo com outra fonte de acesso ao aquífero, disse ela. Fiquei com aquilo. Davi havia contratado empresa, havia identificado outra possível entrada no sistema de aquífero e estava construindo contestação de testamento como instrumento para criar janela de tempo para a empresa dele entrar no processo antes que o meu processo avançasse. Quando você vai ser convocada como testemunha pela parte do Davi nessa contestação? Disse. Conceição ficou parada. Como você sabe que serei convocada? Disse. Porque você acabou de me dizer tudo isso, disse, que é de informação que você não teria acesso se não fosse de dentro do planejamento. E se você é de dentro do planejamento, você vai ser chamada como testemunha de que o Antônio estava de estado comprometido. Silêncio de mulher que havia recebido leitura precisa de situação. Em 2 semanas, disse. Você vai testemunhar o que for verdade, disse. Eu vim aqui porque o que foi verdade não é o que o Davi quer que eu testemunhe, disse. Então você vai precisar de advogado próprio antes de 2 semanas, disse. Que é de conflito de interesse com o advogado da família que está representando a contestação. Conceição ficou olhando para mim por um momento. Você é de mulher diferente de quando o Antônio descreveu, disse. Como ele me descrevia, disse. De mulher que precisava de proteção, disse, com aquela voz de mulher que estava revisando a avaliação em tempo real. Mas você não precisa de proteção. Você precisa de espaço para trabalhar. É de distinção real, disse. Ficou em silêncio por mais um momento. Posso te dar o nome do médico que o Davi está usando? Disse. Pode, disse. Deu. Fui buscar papel e escrever antes de esquecer, com aquela precisão de mulher que havia aprendido que informação que chegava em momento de conversa era de registrar antes que conversa terminasse. Obrigada, disse quando ela se levantou. Não agradece ainda, disse Conceição, com aquela forma que eu havia ouvido antes de outras pessoas, de mulher, que entendia que obrigado antes de resultado era de antecipação, antes de ser de gratidão. Quando der resultado, disse. Quando der resultado, confirmou. Liguei para a doutora Fátima assim que Conceição foi. Contei tudo. O planejamento de contestação, o médico, a empresa que Davi havia contratado, a outra possível entrada no aquífero. A doutora Fátima ficou em silêncio de processamento por um momento depois que terminei. Você tem 2 frentes, disse por fim. A contestação do testamento e a competição no processo de licença. Como defendo as 2 ao mesmo tempo? Disse. Você não defende as 2 ao mesmo tempo, disse. Você ataca antes de defender. Como? A contestação de testamento exige prova de incapacidade do Antônio no momento da assinatura, disse. Se o testamento foi assinado com firma reconhecida em cartório, o notário é de testemunha de que o Antônio estava em plena capacidade no momento, porque notário não reconhece firma de pessoa de capacidade comprometida sem anotação em ata. O testamento foi de cartório com firma reconhecida, disse. Então, o notário vai ser chamado como testemunha da sua parte e vai confirmar estado de plena capacidade do Antônio no momento de assinatura, disse. O laudo retroativo de médico contratado vai ter que competir com depoimento de funcionário público de cartório. Qual pesa mais juridicamente? Disse.
funcionário público de cartório em exercício de função versus médico particular, contratado retroativamente para opinião técnica sobre estado de paciente de anos atrás, disse a doutora Fátima. Você sabe qual pesa mais. E a empresa do Davi, com outra entrada no aquífero, disse. O sistema de aquífero que está na sua propriedade pode ou não se estender além dos seus limites, disse ela. O estudo de Sobral mapeou o que está dentro dos seus 23 alqueires. Se houver extensão além, é de outro estudo confirmar. Pausa. Mas você está com um protocolo de licença antes de qualquer outro, e protocolo anterior é de vantagem de ordem no processo de análise do órgão competente. Então a vantagem que temos é de ter chegado antes, disse. A vantagem é de ter chegado antes e de ter documentação que é de mais sólida do que qualquer coisa que a empresa que começou depois consegue apresentar em tempo de edital de março, disse. E o grotão, disse. A perfuração deles exige acesso que passa por onde? Por alguma propriedade entre a deles e o aquífero, disse a doutora Fátima. Que não é sua propriedade, mas pode ser de vizinho que eles vão ter que negociar direito de passagem. Direito de passagem de vizinho leva quanto tempo? Disse. Se vizinho não quiser vender ou alugar, processo de servidão judicial é de meses a anos, disse. Então a corrida deles tem obstáculo antes de chegar ao ponto de exploração, disse. Tem obstáculo, confirmou. E obstáculo de vizinho que não quer cooperar é de tipo que dinheiro nem sempre resolve no prazo que eles precisam. Fui ao grotão naquele fim de tarde. Com o sol baixo de janeiro de Cerrado Cearense, aquele sol de fim de tarde, que era de laranja antes de ser de dourado, que pintava o granito de cor que você não esperava que granito tivesse. Fiquei parada perto do Angico, com a mão na pedra marcada pelo Antônio. Você planejou bem, disse em voz baixa. Que era de hábito que havia desenvolvido de falar com ele quando estava no grotão, que era de lugar onde ele havia estado, onde havia marcado pedra, onde havia calculado o futuro que não havia chegado a ver. Não planejou de forma que eu teria escolhido para você planejar, disse, que é de erros dos 7 anos que você também sabe. Pausei, mas nisso não errou como disse, e eu estou aqui. O Angico estava de folha de início de inverno que estava chegando. A caatinga de janeiro era de transição, de último seco antes de chuva, que transformava o cinza de galho de outubro em verde de crescimento. Em alguns pontos do terreno já era de verde, de planta rasteira que acordava antes das árvores, que era de anunciar que a chuva estava chegando antes de ela chegar. O grotão era de feio de uma forma e de belo de outra. De feio para quem olhava de fora, com o olho de quem não entendia o que estava vendo. De belo para quem sabia o que estava embaixo, que era de distinção que o Antônio havia entendido tarde, que eu estava entendendo no tempo que estava entendendo, que era de suficiente. Fevereiro trouxe a contestação do testamento, protocolo formal no mesmo fórum da cidade, que a doutora Fátima havia previsto, mas que chegar de papel era diferente de previsto de conversa, que era de informação, que se tornava real de forma diferente quando você via em papel oficial com carimbo e com número de processo. Davi havia assinado como autor, os outros 3 irmãos como coautores. Conceição não havia assinado, que era de decisão que ela havia tomado sozinha e que chegou até mim de leitura do documento. A ausência de nome era informação antes de ser de confirmação que eu havia esperado dela. O fundamento da contestação era de incapacidade parcial do Antônio no momento de assinatura do testamento, com laudo de médico que havia atendido o Antônio por condição cardíaca 2 anos antes da morte, com interpretação de que condição cardíaca de tipo que Antônio tinha era de comprometimento de função cognitiva em casos específicos, que era de laudo de médico que havia encontrado linguagem suficientemente técnica para que quem não entendia de medicina achasse que estava fundamentado antes de entender o que estava dizendo, que era de laudo que a doutora Fátima havia lido e que havia dito,
com aquela objetividade dela de profissional que nomeava o que via. Esse laudo está de limite de ética de especialista que aceitou dinheiro para dizer o que lhe pediram de uma forma que não é de falsidade direta, mas que é de torção de fato. Ele vai funcionar em juízo, disse. Vai funcionar até o juiz ouvir o contraditório, disse ela, e o contraditório vai ser forte. O contraditório foi de 3 partes. Primeiro, o notário do cartório que havia reconhecido a firma do testamento, a doutora. Fátima havia agendado depoimento voluntário com antecedência, que era de estratégia de advogada, que entendia que depoimento voluntário chegava ao processo com mais peso do que depoimento de intimado, que era de pessoa que escolhia falar antes de ser de pessoa que foi obrigada a falar. O notário era homem de 65 anos, com aquela aparência de funcionário público de carreira que havia passado décadas em cartório e que havia desenvolvido aquela qualidade de testemunha que era de precisão antes de ser de simpatia, de quem dizia o que sabia com exatidão antes de qualquer outra coisa. Seu depoimento foi de precisão. No dia da assinatura do testamento do Sr. Antônio Francisco Melo, verifiquei pessoalmente a identidade do signatário, a legibilidade do documento e a compreensão do teor pelo mesmo. O Sr. Antônio Melo estava em plena capacidade de comunicação, respondeu com clareza a todas as perguntas de verificação de protocolo e assinou o documento sem nenhum sinal de comprometimento que teria me obrigado, por norma de cartório, a recusar o reconhecimento de firma. Norma de cartório que obriga recusa em caso de comprometimento, disse a doutora Fátima, de forma que era de esclarecer para o processo antes de ser de pergunta que ela não conhecia a resposta. Cartório é obrigado por norma do CNJ a recusar reconhecimento de firma se há qualquer sinal de incapacidade do signatário, disse o notário. Caso de incapacidade verificada em cartório é registrado em ata de serviço e comunicado ao juízo competente. Não há registro de qualquer ocorrência desse tipo na assinatura do testamento em questão. Segundo, o médico cardiologista que havia acompanhado o Antônio no último ano de vida. Não o médico contratado por Davi. O médico de acompanhamento regular do Antônio, que havia sido de médico de confiança, que eu havia contatado diretamente com a carta de autorização que o Antônio havia assinado antes de morrer, incluindo acesso a prontuário por mim como cônjuge. Que era de detalhe que eu havia notado na carta quando li de novo, que o Antônio havia assinado a autorização de acesso a prontuário médico por mim, que era de previsão de homem, que havia calculado que informação médica poderia ser necessária. O cardiologista havia lido o laudo do médico contratado por Davi com aquela atenção de profissional de área, que via o que outro profissional de área havia feito. O depoimento foi de linguagem técnica, que a doutora Fátima havia me ajudado a entender antes. A condição cardíaca do Sr. Antônio Melo era de tipo que não tem correlação estabelecida em literatura médica com comprometimento cognitivo nas condições apresentadas no laudo da contestação. O Sr. Antônio fazia acompanhamento regular, tomava medicação de forma consistente, documentada em prontuário, e nunca apresentou, em nenhuma das consultas de acompanhamento, qualquer sinal de comprometimento de capacidade de decisão ou de comunicação. O laudo contestatório está de interpretação que não tem suporte em prontuário médico do paciente. Terceiro, Conceição, que havia dado depoimento voluntário com advogado próprio que havia contratado na semana que havia vindo falar comigo. O depoimento de Conceição foi de 2 partes. Primeira parte. Ela não havia presenciado nenhum comportamento do Antônio nos últimos 2 anos de vida que indicasse comprometimento de capacidade cognitiva ou de decisão. Segunda parte, que era de parte que a doutora Fátima havia dito que era de mais peso do que a primeira. O testamento do meu irmão Antônio Melo foi de pressão que a família exerceu sobre ele. Eu fui parte dessa pressão.
O que eu posso declarar com certeza é que o Antônio Melo estava em plena capacidade quando assinou o testamento, porque o testamento foi resultado de deliberação de meses que eu acompanhei de parte. Pessoa de capacidade comprometida não delibera de forma que eu observei no meu irmão ao longo desse período. O juiz havia ouvido, com aquela expressão de juiz de interior de anos de foro, que havia visto contestação de testamento suficientes vezes para que a expressão fosse de antes de decidir, antes de ser, de depois de decidir, que você não sabia o que havia calculado antes de ouvir a decisão. A decisão veio em março. Contestação de testamento indeferida por insuficiência de prova de incapacidade, com nota do juiz, que era de linguagem técnica que a doutora Fátima havia traduzido com aquela precisão dela. O juiz disse que o laudo do médico contratado por Davi era de opinião retrospectiva sem suporte em prontuário real do paciente, e que depoimento de notário de cartório em exercício de função superava em peso qualquer opinião retrospectiva, não fundamentada em registro contemporâneo dos fatos. Eles podem apelar, disse. Podem e vão, disse ela. Mas a apelação não congela o processo de licença que está em fase de análise final. Eles perderam a janela que tentavam criar. Processo de licença em fase de análise final, que era de 2 meses de antecipação parcial de contrato já recebido, que havia me sustentado enquanto o processo de testamento se resolvia, que era de antecipação que a doutora Fátima havia negociado e que eu havia usado com a contenção de mulher, que sabia que era de ponte antes de ser de destino. Quando sai a licença, disse, com o indeferimento da contestação, o processo de licença retoma sem obstáculo legal, disse ela. Estimativa do órgão é de abril ou maio. Abril ou maio. A família Melo não apareceu diretamente depois do indeferimento, que era de silêncio de pessoas que haviam calculado e que o cálculo não havia dado o resultado que esperavam e que precisavam de tempo de recalibração antes de próxima tentativa, que podia vir ou não vir, que era de tipo de incerteza que eu havia aprendido a carregar sem que a incerteza fosse de distração, de fazer o que precisava ser feito enquanto a incerteza continuava incerta. Conceição ligou. Ouvi a decisão, disse. Ouvi também, disse. O Davi vai apelar. A doutora Fátima disse que sim, disse. Eu não vou apoiar a apelação, disse Conceição, com aquela voz de mulher que havia tomado posição de forma que não era de dúvida de revisitar. Você entende o que isso significa para a relação com os irmãos, disse. Entendo, disse. E estou decidida do mesmo jeito. Fiquei com aquilo. Obrigada, Conceição. Não precisa, começou ela. Desta vez precisa, disse. Você poderia ter ficado quieta de novo. Não ficou. Ficou em silêncio por um momento. O Antônio me disse uma vez que você era de mulher que não pedia desculpa desnecessária, mas que quando agradecia era de verdade antes de ser de protocolo. Disse. Ele tinha razão. Não me vejo como vítima. Nunca me vi, nem quando o notário leu o testamento com o grotão de terra seca e pedregosa no final da lista de bem distribuído, nem quando o riso contido de Conceição encheu o cartório de tipo de som que é de mais dor do que som declarado, nem quando Davi e Pedro e Marcos vieram com pressão de semana em semana esperando que eu cedesse. Alguma coisa em mim sempre resistia a esse nome com aquela teimosia que não era de heroísmo de declaração, era de constituição, de coisa que estava antes de qualquer circunstância e que circunstância não cancelava. Mas naquele março, com a contestação indeferida e o processo de licença retomado e o angico do grotão com as primeiras folhas de inverno cearense chegando com a chuva, naquele março me vi como outra coisa além de mulher que resistia. Me vi como mulher que havia entendido o que lhe foi deixado, que é diferente de resistir. Resistir é não ceder ao que tenta te tirar o que você tem. Entender o que foi deixado é descobrir o que você tem de verdade antes de qualquer outro poder dizer o que vale.
O Antônio havia errado em muita coisa. Nos 7 anos, de outra forma, havia deixado de me ver de formas que eu sabia quais eram e que não vou descrever, porque eram de dentro de 2 e não de relato. Mas havia entendido o que o grotão era. E havia colocado no meu nome, de forma que a família havia rido de forma contida, e havia deixado carta com instrução para geólogo, e havia assinado autorização de acesso a prontuário médico por mim. Havia calculado, tarde, de dentro de doença que ele devia saber que estava chegando, o que eu precisaria ter antes de precisar, que era de amor de tipo complicado, de homem que havia errado e que havia deixado o que havia de correto antes de ir, que era de tipo de amor que você não sabia como nomear completamente, mas que você reconhecia de dentro quando encontrava. Perdoei. Não de golpe que perda tinha, de forma gradual que perda se processava, que você acordava um dia e que o peso havia mudado de posição sem que você houvesse decidido mudar. Perdoei o que podia perdoar, que era suficiente. Em abril, a licença foi aprovada. Com aquela objetividade de documento de órgão público que comunicava decisão de forma que órgão público comunicava, sem inflexão de drama, sem reconhecimento de quanto havia custado chegar até aquele ponto. A doutora Fátima ligou com a notícia antes que eu tivesse lido o documento. Licença aprovada, disse, com aquela voz de profissional que dava resultado de forma que era de informação e não de celebração, que deixava que a celebração fosse de quem havia trabalho para chegar lá. Quando a empresa começa a perfuração, disse, o contrato estabelece início de perfuração em 90 dias após a aprovação de licença, disse, com pré-pagamento de mais antecipação que o contrato previa nessa fase. Fiquei com aquilo. Quero ir ao grotão amanhã, disse. Sozinha, disse ela. Sozinha, disse. Fui de manhã cedo. Com aquela qualidade de manhã de abril de Ceará, que era de transição de seca para chuva, o ar tinha aquela umidade de chegada de inverno antes de ser de chegada plena, que era de anúncio de que a vegetação ia mudar em semanas. O angico estava com folha, que era de diferença de quando eu havia chegado em outubro do ano anterior, de galho seco de caatinga de seca para galho de folha de verde de inverno, que era de mesma árvore de outra estação. Fui até a pedra marcada. Me agachei. Coloquei a mão no solo. A umidade era de mais do que em outubro, de chuva recente que havia começado a chegar, mas que a profundidade do sistema de aquífero continuava de nível estável, independente do que chegava de superfície. Que era de qualidade de aquífero de rocha fraturada, que era de fonte antes de ser de resultado de chuva, que guardava o que havia recebido de décadas antes de relevar o que tinha. Eles riram do grotão no cartório, disse em voz baixa para o Antônio, que estava onde estava. Você sabia que iam rir. Calculou que o riso era de proteção antes de ser de humilhação. Olhei ao redor. A caatinga de início de inverno com o verde novo chegando nos arbustos antes de chegar nas árvores. O granito que aflorava com aquela cor de manhã de sol, que tornava a pedra de cor de pedra em cor de coisa que tinha mais dentro. Os 23 alqueires, que eram de mim de papel por testamento, que haviam tentado contestar e que não haviam conseguido contestar. Você errou em muita coisa, disse, mas nisso não errou. Você disse isso na carta, e eu digo de volta. Nisso não errou. Em maio, a perfuração começou. Com equipamento que chegou em caminhão de Sobral, de equipamento de perfuração de rocha, que era de tamanho que eu não havia calculado que seria de tamanho, com aquela presença de máquina grande em terra que a máquina ia transformar. Fiquei no grotão enquanto a equipe instalava. O engenheiro da empresa, homem de 40 anos de nome Fernando, que havia lido o estudo de Sobral com aquela atenção de profissional que queria entender o que estava operando antes de operar, havia me explicado o processo com a precisão de quem entendia que dona da terra que entendia o processo era de parceira melhor do que dona da terra que deixava a empresa trabalhar sem entender o que estava fazendo. Primeiro ponto de perfuração é no angico, como você indicou, disse Fernando.
Com a profundidade que o estudo mapeou, estimativa de encontrar o aquífero em 4 a 6 dias de perfuração. E o segundo ponto? Disse. O segundo ponto no Nordeste vai ser de segunda fase, disse. Primeiro confirmamos volume e vazão do primeiro ponto e ajustamos estratégia de extração antes de abrir segundo ponto. Faz sentido, disse. A senhora vai querer acompanhar a perfuração? Disse. Com aquela voz de homem que havia perguntado de forma que havia esperado que eu dissesse não, que havia calculado que dona de terra era de assinar contrato antes de ser de campo. Vou acompanhar, disse. Ficou com aquilo por um segundo. Tá bom, disse. Então me avisa que horário quer estar aqui que a gente te explica cada etapa enquanto avança. A perfuração encontrou o aquífero no 5º dia. Não de forma espetacular de geyser de filme, de forma que geólogo e engenheiro de perfuração reconheciam pelos dados de resistência de rocha e de pressão de fluido, que era de linguagem técnica que Fernando ia traduzindo para mim, com aquela paciência de homem que havia chegado em conclusão de que eu queria entender de verdade. Atingimos a fratura principal, disse Fernando. Com aquela voz de profissional que dava resultado de forma que era de informação e não de euforia, que deixava que o peso do que havia atingido chegasse por conta própria. Chegou. Que era de tipo de chegada que era de dentro antes de ser de expressão. De mulher que havia passado meses de testamento e de pressão e de contestação e de processo para chegar naquele 5º dia de perfuração no grotão do serrote que a família havia rido. Qual é a vazão preliminar? Disse, com aquela voz de mulher que havia aprendido a fazer a pergunta certa antes de processar o resultado. Fernando olhou os dados do instrumento. Olhou de novo. Está acima da estimativa do estudo. Disse. Quanto acima? Disse. 30% acima, disse, com aquela contenção de profissional que estava verificando 2 vezes antes de confirmar, porque 30% acima de estimativa era de número que merecia verificação antes de confirmação. Verificou. 30% acima, confirmou. Fiquei parada olhando o equipamento, 30% acima de estimativa, que já era de volume suficiente para abastecer cidade de 20 mil habitantes por 40 anos, que era de grotão que a família havia rido de forma contida no cartório, que era de terra seca e pedregosa, de uso desconhecido, que o notário havia descrito com a objetividade de quem cumpria a função, que era minha. A família Melo soube da confirmação de aquífero antes do fim do mês, que era de informação que processo de licença ativo tornava de domínio acessível para qualquer advogado que consultasse. Davi não ligou diretamente. Não mais. Que era de sinal de homem que havia calculado que tentativa direta não era de resultado mais e que estava em processo de recalibrar estratégia que eu ainda não sabia qual seria. Que era de tipo de incerteza que ficava, que eu havia aprendido a carregar. Pedro havia enviado mensagem por intermediário dizendo que tinha interesse em conversa. Respondi por intermediário que minha advogada avaliaria se havia conversa relevante no futuro, que era de resposta que eu havia dado antes e que tinha ficado como padrão. Conceição havia ligado de forma direta. Soube da confirmação, disse. Soube, disse. Estou feliz por você, disse, com aquela voz de mulher que havia dito coisa verdadeira antes de calcular se era conveniente dizer. Obrigada, disse, que era de segunda vez que eu havia agradecido a ela de verdade, em vez de protocolo. Obrigada por ter me ouvido quando vim, disse ela. Você veio quando precisava ter vindo, disse. Ficou em silêncio por um segundo. O Antônio ia estar orgulhoso de você, disse. Fiquei com aquilo, que era de frase que eu não havia esperado que chegaria dessa forma, de irmã de homem que havia errado em muita coisa, mas que havia calculado o que havia calculado antes de ir. O Antônio ia estar de alívio, disse, que é diferente de orgulho, mas que é o que eu acho que ele sentiria. Conceição ficou com aquilo. Disse por fim. É de mais honesto do que orgulho. Em junho, a receita de exploração começou.
Não de fortuna de golpe, de renda constante de tipo que recurso natural licenciado produzia, que era de fluxo antes de ser de volume, que era de tipo de recurso que você construía sobre antes de ser de tipo de recurso que você gastava. Deixei a casa do Antônio para o inventário. Que era de coisa que eu havia adiado enquanto havia processo de licença em curso e que, com o processo resolvido, havia chegado o tempo de resolver. Fui para o grotão. Não de morar na estrutura de taipa que estava de pé, mas que não era de condição de moradia sem reforma. De processo de reforma que havia começado com recurso da antecipação de contrato de março. A casa que estava sendo construída sobre as paredes de taipa, que tinham aquela solidez de construção de antes, paredes que a doutora Fátima havia dito que eram de tipo de adobe, que durava mais do que a alvenaria moderna quando construídas de forma que aquelas haviam sido construídas, com janela que ficava de frente para o angico, com aquela vista de árvore de raiz funda ao lado de pedra marcada, que era de ponto de origem de coisa que havia começado antes de mim e que continuava depois. Era o grotão, terra seca e pedregosa e úmida embaixo, onde precisava ser úmida. Terra de 23 alqueires que a família havia rido de forma contida no cartório de testamento. Era minha, e do que estava embaixo dela, que era de tipo de riqueza que você não via de cima, que você precisava de olho de geólogo ou de carta de marido que havia entendido tarde, mas que havia entendido antes de ir. Era minha, e era de suficiente para construir o que vinha depois, que ainda estava chegando, que era de tipo de construção que você não sabia o fim antes de começar, mas que estava começando. Com angico ao fundo, e com terra embaixo, e com mulher de pé em cima. Fim